Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute as grandes questões da contemporaneidade. Enfim, o que está rolando no mundo hoje. Nesse Conversas de número 87, a gente vai conversar com vocês, vai debater com vocês justamente o futuro econômico da Europa. Uma Europa encaixotada, lá entre os dois blocos, hoje em disputa, uma Europa que vê com preocupação o seu futuro. Então, é exatamente sobre esse futuro econômico da Europa, para onde vai a economia europeia, quais são as perspectivas, é sobre esse tema que a gente vai conversar com vocês hoje, nesse Conversa de número 87. E a gente vai fazer essa conversa tomando como uma referência inicial justamente o relatório apresentado à União Europeia pelo Mário Draghi. O Mário Draghi é um ex-primeiro-ministro, né, da Itália, ex-presidente do Banco Central Europeu e recentemente apresentou à União Europeia um projeto de reconstrução europeu, o chamado Plano Draghi. E é justamente sobre essas propostas, tomando como mote essas propostas, é que nós vamos discutir hoje com vocês. Aqui na nossa banca tradicional, professor Luiz Carlos Delorme Prado, o nosso valoroso decano, a experiência, a cancha, a mãe econômica. E aí, Carlinhos, tudo bem, Pradinho? Tudo bem, prazer estar aqui de novo, né? Infelizmente é de madrugada em Paris, né? O nosso colega Deve estar na não esbórnia. pode, não vai participar. O Baixanzinho lá Baixa, perdido nas noites né? parisienses, nós aqui trabalhando, mas tudo bem. São 22h45 do Brasil e 3h45 da manhã em Paris, quer dizer, ficou difícil. Ficou difícil para o menino. Numa Mazati, e aí, Luminha? Programa 87, Futuro Econômico da Europa. É um programa mais econômico hoje, né? Sem dúvida, o tema da de economia na veia. E aí, Numa, tudo bem? Tranquilo? Preparado? Mais um programa? Tudo bem, Micário, mais um programa. Sentindo saudade do Bastanzinho, né? Olha só, né? Na verdade, é uma ausência que preenche uma lacuna, né? Isso realmente. Mas Eu só não o vou me Bastanzinho. associar a essa frase. Só o Bastanzinho mesmo. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos então ao trabalho. Lembrando que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast, no podcast Canal UFRJ. Então, quem quer ali trabalhar, dar sua caminhada, né? Fazer os seus afazeres domésticos e não domésticos, ouvindo o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, canal IE-UFRJ, os melhores tocadores do ramo. Pradinho, pode Vamos, iniciar. vamos lá. Acho que, como sempre, dá um certo panorama histórico, que é muito para o nosso público entender o contexto. Pós-Segunda Guerra Mundial, em especial no período de 47 a 73, que são chamados de anos dourados na literatura anglo-saxã, ou anos gloriosos na literatura francesa, francófona, a, o, a Europa cresce muito mais, tanto em termos absolutos quanto em renda per capita, que os Estados Unidos. Há um processo que nós chamamos de convergência do nível de renda da Europa, que sai muito enfraquecida da guerra, com referência aos Estados Unidos. Nos últimos 20 anos, quer dizer, no início do século XXI em diante, nós vemos um processo inverso, grande mudança na década de 90, há um gap crescente entre a taxa de crescimento dos Estados Unidos e a taxa de crescimento da Europa, tanto em termos absolutos quanto em renda per capita. É importante chamar a atenção que, apesar dessa diferença de crescimento da renda dessas duas regiões, é, a, a Europa ainda tem. A distribuição de renda piorou nesses
certamente nesses 20 anos, mas, na verdade, desde os anos 80, nessas duas regiões, mas piorou muito mais nos Estados Unidos que na Europa. A Europa tem uma distribuição de renda bem superior aos Estados Unidos, tem uma distribuição de renda muito superior, muito melhor do que a América Latina, do que a África, é uma das regiões do mundo de melhor distribuição de renda, um nível de educação elevado, uma expectativa de vida também elevada, quer dizer, maior que a americana. Então, tem indicadores bastante positivos. No entanto, nos últimos anos, vem se observando uma perda. A Europa vem tendo dificuldade de acompanhar as mudanças tecnológicas em curso. Em especial, com a revolução digital, a Europa vem tendo dificuldade de acompanhar os ganhos de produtividade trazidos pela revolução digital, é, a, tanto nos Estados Unidos e, em especial, com a Ásia. A, a Europa, esse trabalho do Draghi é interessante, que ele faz alguns diagnósticos de alguns desafios da Europa que servem como base para a gente discutir os impasses que esse continente, que é muito importante, é, até inclusive no imaginário da esquerda, com a questão da social-democracia, todos os debates que ocorreram nos últimos 40 anos nessa região do mundo, para a nós que estamos sentados aqui nos trópicos, olharmos e refletirmos um pouquinho do tipo de desafio que se coloca com referência a isso. Em especial, a Europa vem com uma população que já tem taxa de crescimento negativo em várias regiões. A situação só não é pior devido à migração. A Europa, ela basicamente, ela se constrói, isso é um ponto que é interessante no relatório Draghi, que ele diz o seguinte, que a Europa tem uma pretensão, né, de a manter uma sociedade baseada numa visão de social-democracia, por um lado, por outro lado, numa visão que defende o meio ambiente e também defende a ideia de prosperidade, de distribuição de renda, de liberdade, na visão da Europa. Então, você teria, primeiro, um lado de defesa da democracia e todas as coisas ligadas a isso. Segundo, um lado que teria a ver com a sustentabilidade ambiental, e também uma questão de segurança que, segundo Draghi, passa a ser uma coisa importante para garantir as outras coisas. O ponto que ele diz é o seguinte: se a Europa não conseguir, de alguma maneira, aumentar a sua competitividade, a sua produtividade, se de alguma maneira ela não conseguir reorganizar os mecanismos de crescimento interno, ela vai ter que abrir mão de alguns desses pontos. Ou ela não vai conseguir promover um ambiente social-democrata, que seria um dos objetivos, ou ela não consegue garantir um sistema que seja o, que promova o meio ambiente, ou ela vai ter dificuldade de conseguir, de manter a prosperidade, a ordem democrática e as coisas propriamente vinculadas a isso daí. O relatório chama a atenção o seguinte, né? Que as empresas europeias enfrentam um problema grave de custo de energia de 2 a 3 vezes maior que os Estados Unidos, um problema grave na questão do preço do gás, que também é 4, 5 vezes mais elevadas. Ela tem uma liderança na área de turbinas, de vários componentes para a tecnologia de limpa. No entanto, ela vem sofrendo forte concorrência chinesa. A China vem crescendo e tomando o mercado da Europa de uma série de produtos que a Europa tinha uma certa
liderança. E, finalmente, uma das preocupações também do relatório, além da questão da sustentabilidade do crescimento e da questão ambiental, é a área de segurança, na medida em que ele tem, o relatório indica de que vive-se num mundo muito mais complexo do ponto de vista geopolítico, e que, se a Europa não conseguir desenvolver também a sua capacidade de segurança própria, ou seja, continuar a depender dos Estados Unidos, não teria liberdade, não conseguiria a liberdade para tomar suas próprias decisões, ia ficar refém de outros países. É interessante do relatório, é importante chamar a atenção que o Mário Draghi é uma figura do establishment europeu. Ele não é de maneira nenhuma alguém que contesta a ordem europeia, nada disso. Mas ele, de certa maneira, ele coloca muito bem o problema dizendo o seguinte: olha, a China é um mercado muito importante para a Europa, porque é um grande destino de exportações europeias e é uma fonte de suplemento também bastante importante para a competitividade da indústria europeia. O, Seria diferente da posição dos Estados Unidos no que se refere a isso. Então, a maneira da Europa lidar com a China tem que levar em conta também os interesses europeus, e eles sugerem não é exatamente igual aos interesses dos Estados Unidos. Por outro lado, a China também é um imenso desafio, porque a China ela afeta algumas atividades que são muito importantes no caso europeu, por exemplo, na área automobilística. O ponto dele é que a Europa é essencialmente um grande produtor das indústrias tradicionais, não das novas indústrias. Então, ele chama atenção que nos últimos 20 anos, nenhuma grande empresa nova surgiu na Europa. As grandes empresas europeias são empresas tradicionais, enquanto você vai encontrar nos Estados Unidos e na China a ascensão de novas grandes empresas dentro desse setor. Então, portanto, a questão que ele coloca como grande desafio é que tipo de estratégia de política industrial, estratégia de política de comércio exterior e que estratégia de relações econômicas internacionais seriam adequado para permitir a retomada da economia europeia, para reduzir a dependência da Europa, tanto de eventuais parceiros comerciais que são, no entender dele, tem divergências do seu lado e tem distanciamento do lado geopolítico, o caso da China, mas, por outro lado, também não ficar refém da dependência da segurança dos Estados Unidos. Para isso, eles entendem que acelerar o crescimento econômico via aumento de produtividade, via avanço nessa área digital, de tecnologia digital, passa a ser um ponto essencial dentro disso daí. Então, um pouco das questões que são trazidas para isso daí é o que fazer. É interessante que ele chama a atenção que a saída está pelo lado da política pública, né? Inclusive da oferta de bens públicos, né? A oferta de bens que vão beneficiar o conjunto da sociedade, da economia e dos países europeus. Ele, no entanto, diz que uma grande dificuldade para caminhar nesse setor é a própria maneira como é organizada a União Europeia, muito fragmentada, cujas decisões devem ser tomadas por consenso, o que demora muito. Qualquer tomada de decisão dificulta a mudança. Na verdade, você é seguro pelo mais lento nesse processo de mudança. E ele chama a atenção de que apenas procrastinar não é uma solução, porque apenas vai manter o crescimento mais desacelerado, né? E seria necessário tomar medidas políticas institucionais. De alguma maneira, ele traz dentro desse contexto. Bem, dito isso,
Eu acho muito importante, é um resumo muito grande dos pontos dele. Depois, no decorrer da discussão, eu posso trazer mais alguns, mas o que me chama a atenção é a dificuldade do establishment europeu. Se, por um lado, ele percebe que ele está no meio de uma disputa geopolítica gigantesca, ele procura, de alguma maneira, uma saída. Ah, o análise é feito, embora levante algumas das dificuldades que a Europa coloca, de alguma maneira tenta apenas, vamos dizer assim, repetir o que já foi feito no passado. E quer fazer algumas mudanças na margem. Não, muito pouco crítica, inclusive, à política externa, muito pouco, nada crítica, americana, não consegue encontrar, de alguma maneira, um espaço próprio para se colocar dentro desse contexto. É, a, ele, por outro lado, alguns dos desafios da Europa passam também por redefinir seus objetivos estratégicos, que claramente não são muito, não são expostos com clareza. Tem mais alguns objetivos são muito mais desejo, né, o que se chama wishful thinking, do que propriamente uma agenda factível que esteja disposta a pagar o preço necessário para encontrar um certo espaço de autonomia nesse mundo, tal como está, como eles reconhecem, cada vez mais perigoso. É, vamos começar assim, depois a gente segue adiante, passar um pouquinho por Numa. Tá certo. Bom, Numa, depois dessa apresentação inicial do Pradinho, né, sobre o plano Draghi, eu queria ouvir os seus comentários. Bom, o Luiz Carlos já planteou, já colocou muitas questões, né, que são abordadas nesse relatório encomendado pela União Europeia ao Mário Draghi. É, Obviamente, até pela formação teórica, pela trajetória do Mário Draghi, a gente não podia esperar necessariamente recomendações tão heterodoxas ou tão, vamos dizer, pro gasto público, por exemplo. Porém, né, como já foi sublinhado pelo Luiz Carlos, a constatação inegável de uma economia europeia, na verdade, que está ficando atrás da economia americana em termos de crescimento econômico, em termos de renda per capita, no que tange os países maiores da União, e algo que já apareceu há bastante tempo e que começa, pelo menos assim, esse relatório tem essa preocupação. E curioso, aliás, que esse relatório tenha sido divulgado num período onde as preocupações depois das medidas anticíclicas que foram tomadas após a crise do Covid, né, a crise econômica que acompanhou a pandemia, o período durante o qual teve em muitos países europeus bastante gasto público, muita intervenção do Estado, justamente para contrabalançar os efeitos perniciosos, né, da crise sanitária. E curioso que esse período parece ter acabado, e, pelo contrário, em vários países, já foi o caso na Alemanha no passado, está sendo o caso agora mesmo, com um novo governo francês, que bom, é liderado por um primeiro-ministro de direita, que anunciou um corte de gastos na ordem de 80 bilhões de euros, né, como objetivo para o próximo ano. E, portanto,
a questão do crescimento econômico parece ter deixado de ser uma preocupação pela maior parte dos governos europeus. E, pelo contrário, no caso do relatório do Draghi, essa é a preocupação principal. Ou seja, e pelo menos é uma das preocupações principais, uma constatação de uma Europa que está ficando atrás. Tá? Se a gente pega os dados do período entre 2009 e 2019, a gente vê que, na média, as economias europeias, da União Europeia, dos países da União Europeia, cresceram a uma taxa média, né, de crescimento econômico que é metade da taxa de crescimento americana. Então, foi mais ou menos 1%, né, do lado da União Europeia, enquanto foi 2% nesse período, nessa década de 2009 a 2019, para os Estados Unidos. Desde o início da pandemia, ou seja, no período 2020 e 2023, a gente de novo tem um crescimento americano que é o dobro do crescimento europeu. Pegando os dados de renda per capita, a renda per capita cresceu a um ritmo 2 vezes maior nos Estados Unidos desde 2000 do que na Europa. Portanto, a gente vê o quanto as economias europeias, na verdade, estão divergindo cada vez mais em relação à economia americana e, obviamente, a comparação com as economias asiáticas, em particular a economia chinesa, é ainda mais complicada, né, para o lado europeu. Então, tem uma primeira questão fundamental, essa questão do crescimento. Tá? E um problema de falta de demanda agregada. Em muitos países, devido às preocupações orçamentárias, tá? A gente, como por acaso, se a gente pega o período enfim, o período que vai do semestre anterior à pandemia, ou seja, se a gente pega o período, compara o nível do PIB como se chama? No segundo semestre de 2019, no segundo trimestre, desculpa, né, de 2019, comparar com o nível do PIB atingido no segundo trimestre de 2024, a gente vê, por exemplo, que no caso da Alemanha, o PIB alemão é só 0,5% acima do que ele era 5 anos atrás. No caso da França, vai ser um pouco mais de 3%, no caso da Itália, 4%, e na média da União Europeia seria um pouquinho mais de 4% também. Tá? Então a gente Só quem vê está crescendo é a Espanha. Espanha está crescendo bem acima da isso. média. A A Espanha Irlanda ainda está. cresceu nesse período assim, o PIB dela está 5% acima, mas mesmo assim, isso abaixo do que a É gente pouco, observa claro. no caso americano, tá? É. E certamente o grande problema que tem, um dos grandes problemas que vai ter a União Europeia é que as três maiores economias, que são a alemã, a francesa e a Itália, estão crescendo muito pouco. Em particular, a alemã, bom, tá, na prática, entrou em estagnação econômica desde 2019. Ora, justamente são esses três países que, se a gente for olhar a questão da tecnologia, vão ter as empresas com maior escala, com maior, vamos dizer, a projeção tecnológica, né? A nível internacional, maior número de multinacionais, etc. Então, a gente vê que já se coloca um problema assim, a nível dos grandes países em termos de peso demográfico e, econômico. Esse é um problema que, aliás, a gente já tinha evocado em programas passados, ou seja, esses países estão ficando numa posição meio assim, meio complicada, né, dentro do contexto europeu e não agem como as locomotivas que deveriam ser, em termos, em particular, de demanda agregada. Por quê? Porque nesses países a gente encontra
a preocupação orçamentária no centro da política econômica. Tá? Em particular, no caso alemão, essa preocupação é. Já fez o programa esse ano sobre a Alemanha, onde a gente tinha sublinhado, né, a, a ortodoxia orçamentária do governo alemão, reforçada, obviamente, por um arsenal legislativo que poda qualquer tentativa do governo de tentar fugir do equilíbrio orçamentário. Lembrem-se que umas sobras que tinha em relação aos planos de resgate da economia alemã que tinham sido votados no imediato pós-crise do Covid, por exemplo, foram proibidos, enfim, foram congelados, né, pela Corte Suprema Alemã em nome do respeito ao equilíbrio orçamentário inscrito na Constituição Alemã. Bom, a gente Numa, foi um problema. havia um, já estava bastante encaminhado a compra de uma parte da transmissão alemã, que é de uma empresa holandesa, pelo governo alemão, que eles querem ter o controle, e foi abortado justamente em função da proibição da Suprema Corte de usar os recursos para isso, etc, etc. Enfim, é só um exemplo que eu conheço na parte de energia, em função dessa restrição orçamentária. Agora, a coisa é tão maluca dessa Aí, questão, só chamando a atenção, reforçando esse seu ponto, você pega no relatório do Draghi, ele chama a atenção de que é fundamental, um dos pontos fundamentais para a retomada do crescimento europeu é a retomada das boas relações com a Rússia, porque 41% das importações de energia vinham desse país, e isso é importante. Então, é curioso de que a Europa, que está mais agressiva nessa questão da guerra, e não fala de que quem destruiu, inclusive, a infraestrutura de abastecimento da Europa. É curioso que ele reconhece que a perda para a Europa de gás barato da Rússia é muito importante para explicar parte dos problemas que a Europa vem enfrentando. Ele, inclusive, chama a atenção que se desviou recursos que eram para o desenvolvimento da indústria para poder subsidiar a energia não limpa, e que isso não faz o menor sentido no momento em que a Europa enfrenta tantas dificuldades. Eu acho importante chamar a atenção de, quando você lê isso, como é que não é possível que a racionalidade econômica, que ele é sem dúvida nenhuma, competente, embora conservador do ponto de vista econômico, não se junta com uma interpretação política do momento em que a Europa vem vivendo. É mais uma observação aí dentro daquilo que você está falando, para a gente seguir adiante. Vai lá, Luminha, inclusive, depois de ter sido interrompido sua linha de raciocínio. não, imagina que isso, um diálogo, né? Não é eu não sou monólogos, então. Não, aqui, às Não, vezes o então, programa exatamente são essa vários monólogos. dimensão. Um grande problema. A Europa, na verdade, tem uma série de problemas, mas o principal é, a meu ver, assim, uma falha. O relatório do Draghi vamos listar as vantagens que apresenta. Um, e observar que essa questão do crescimento econômico tem que voltar no centro das preocupações. E claramente, infelizmente, os últimos acontecimentos em algumas dessas economias grandes, particularmente a Alemanha, a França e até um certo ponto também a Itália, mostra que no crescimento não é tanto que a preocupação é mais a questão orçamentária de voltar a níveis de déficit assim que respeitam os critérios europeus. Bom, esse bom, pelo menos o Draghi coloca essa preocupação no centro. Ele também coloca a questão do investimento como uma questão absolutamente fundamental. Realmente, a, a introdução de buracco técnico e, portanto, a capacidade das economias europeias de competir tecnologicamente com os dois gigantes, que são os Estados Unidos e a China, depende do nível de investimento que você vai ter. Tá? Com o investimento que você aí instala novas máquinas, novos equipamentos, assim, que você melhora a produtividade. Bom,
O problema, e aí essa é uma falha do Draghi, que vem, obviamente, muito da formação e vamos dizer, da trajetória dele, e que ele até recomenda um gasto público em certas áreas, recomenda que seja através de subsídios para empresas de setores estratégicos, que seja através do aumento do gasto em pesquisa, pesquisa pública, através de maiores dotações diretamente do orçamento europeu para universidades, tá? Porém, ele não mede o quanto o gasto público em si é fundamental, tá? Ou seja, o aumento do gasto público, nas suas várias formas, que seja para o custeio do Estado, que seja para financiar melhorias nos serviços públicos, e sabemos, por exemplo, bom, a pandemia mostrou isso muito claramente, por exemplo, tem um déficit estrutural de investimento no setor de saúde pública, né, hoje em dia na Europa. A falta, outro elemento importante do gasto público, que aí não aparece, na verdade, no relatório do Draghi, é a questão das transferências, tá? Ou seja, das transferências sociais, a questão também das pensões. Esses elementos são fundamentais porque o conjunto deles, se você aumentar esses gastos agregados, né, você vai aumentar o consumo. Com o aumento do consumo, aí você vai aumentar o investimento. Mesma coisa vai acontecer com o investimento público em infraestrutura, você vai aumentar o investimento das empresas que vão ser contratadas para realizar essas obras, essas infraestruturas, enfim, tem todo um elemento virtuoso ligado ao aumento do gasto público que não está claramente estabelecido, obviamente, no relatório do Draghi. E quando a gente vê justamente que os Estados Unidos, em 2022, através dos dois grandes pacotes do Biden, uh, injetaram mais de 3 trilhões de dólares na economia americana, que você reabilitou, né, no caso americano, o gasto público justamente para investir na competitividade de setores julgados estratégicos, por razões muitas vezes também ligadas à segurança, e você vê que tem uma certa timidez nas propostas que faz o Draghi, mesmo se ele leva em conta esse elemento fundamental que é a questão justamente da soberania, tá? Então ele fala da necessidade de repensar a política industrial em função de interesses estratégicos, em particular de reinternalizar certas produções que foram relocalizadas principalmente para a Ásia, né? A gente viu os problemas que isso gerava na época da pandemia. E acho que um dos aspectos positivos também que tem no relatório dele é de insistir na necessidade do investimento no setor militar industrial e da necessidade de uma coordenação de projetos internacionais, enfim, intra-europeus, né? Tanto de desenvolvimento de capacidade produtiva nesse setor, quanto, obviamente, de preferência para a compra de equipamentos de origem europeia, o que não existe atualmente. Porque quando a gente vê os grandes contratos de armamento, de compra de armas, seja caças ou outro tipo de armas assinados depois de 2022 e do início da segunda fase da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente vê que a maior parte desses equipamentos foram encomendados pelos países europeus aos Estados Unidos e não às Bom, próprias empresas de armamento da França, Joaquim, da Europa, tá? Então isso Joaquim, ele sugere, por exemplo, que tem que repensar justamente essa política industrial, ser um pouco mais protecionista em certas áreas, até para justamente conseguir desenvolver a escala.
está sugerido a preferência também nas compras públicas, usar as compras públicas como uma forma de direcionamento da política industrial. Então, são pistas interessantes, mas é tudo sugerido, não é tão explicitamente estabelecido. Mas, bom, como falei, isso é muito melhor do que, pelo menos, a gente está observando no debate de muitos países, assim, no debate dentro do governo, né, de muitos países europeus. Tá? Então, isso é um aspecto fundamental. A questão, a Europa, de fato, está ficando atrás. A única forma de não ser completamente, vamos dizer, não ficar completamente, vamos dizer, isolada, né, economicamente e entrar em decadência econômica, né, vai ir através da atuação do Estado. E, obviamente, teria que reconstruir também uma forma de colaboração entre os países e até uma concepção do que é a União Europeia que não seja baseado só na defesa da concorrência. Tá? Porque, bom, no fundo, a União Europeia hoje em dia é muito isso, né? Tentar aí muitas atuações. A União Europeia também impede, na prática, muitas formas de política industrial, impede os subsídios, impede, enfim, ou pelo menos dá multas caso tenha subsídios, etc. Bom, isso é a área do Luiz Carlos, né? Então, vou até deixar ele falar agora, né? Mas a atuação da União Europeia é péssima. Quanto à União Europeia, quando ainda era a Comunidade Econômica Europeia, tinha sido concebido para ter uma integração comercial, mas também uma integração produtiva, portanto, com a ideia justamente de conseguir a escala suficiente, o mercado interno suficiente para ter justamente a escala grande. Esse projeto funcionou bastante bem, né? Deu resultados importantes. Hoje, essa construção europeia se limita ao respeito das regras de concorrência, da ortodoxia orçamentária, etc. Então, na verdade, é a própria União Europeia que tem que ser repensada. O problema é que, como os Estados constituindo a União Europeia têm no seu, enfim, tem governos que, na sua maioria, também compactuam com essa visão, aí é difícil. Tá? É difícil você avançar num caminho, em parte, pelo menos, sugerido pelo Draghi, ou no caminho que estão seguindo, por exemplo, os Estados Unidos. Tá? Eu só queria colocar um ponto que eu acho muito interessante, que o relatório aponta, que é uma lição para nós. Eu acho importante a gente discutir a Europa, mas sempre tendo em vista o tipo de debate que há no mundo contemporâneo, até para quem está nos ouvindo, entender que, ao nós pensarmos a Europa, nós também temos lições que nos ajudam a nos posicionar na realidade que nós vivemos. Ele mostra que os Estados Unidos está atualmente com uma ampla legislação e medidas para, por um lado, reduzir as importações da China, mas também para proibir a China de investir nesses setores dentro dos Estados Unidos. Veja só, o país que teoricamente seria um país que defenderia uma economia transparente, não apenas impõe tarifas elevadas ao seu principal concorrente, mas impede que esse concorrente produza internamente nos Estados Unidos para privilegiar empresas americanas. Então, ele diz o seguinte: olha, nós não estamos fazendo isso na Europa. Na verdade, nós estamos estimulando os chineses a investirem dentro da Europa. Então, enquanto os Estados Unidos está tendo uma separação da China, nós não estamos fazendo isso. Então, ele diz: olha, por um lado, isso pode nos beneficiar, porque isso pode ajudar a investimentos ou uma série de outras coisas. Mas se isso não tiver integrado com a política industrial europeia, de certa maneira, isso vai enfraquecer as empresas europeias. Ah, ou seja, fica claro que o jogo atual na economia mundial está cada vez mais ligado à política industrial, política de comércio exterior, política de investimento, né? Ao contrário, ou seja, a agenda neoliberal, o que o Draghi chama de hiperglobalização, ele inclusive fala aqui, olha, a era de comércio internacional aberto, governada por instituições internacionais
passou. Então, ele, inclusive, aponta que, diga-se de passagem, a Europa se beneficiou muito da expansão do comércio do pós-guerra. Quem mais cresceu, foi uma das regiões do mundo que cresceu muito a sua participação no comércio internacional, diferente dos Estados Unidos, que teve um crescimento muito modesto do seu ponto de vista comercial, na sua participação no comércio internacional. A Europa teve muito mais. Mas que agora o sistema da OMC, que aliás foi promovido pela Europa e pelos Estados Unidos, de certa maneira, imposto no resto do mundo, não tem que ser reformulado. Que é outra coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção, é o seguinte: os Estados Unidos e a Europa criaram uma ordem internacional sobre comércio internacional, sobre investimento internacional, uma série de coisas, que agora, como não lhes interessa mais, eles simplesmente jogam pela janela, eles não têm mais interesse nisso. Vamos reformular. Né? É como é importante se entender esses processos, ser um pouquinho pragmático, para entender como é que efetivamente o mundo funciona dentro disso daí. Com números, é interessante chamar a atenção que, a preços de mercado, a participação do PIB europeu na economia mundial é de 17%, que é mais ou menos equivalente à China, é um pouco menor que a dos Estados Unidos, que é 25%. Enquanto a América do Sul é 4%, o Japão é 4%, vários outros países são 4%. Ou seja, a União Europeia ainda é muito importante sob o ponto de vista de a sua participação do PIB mundial, a renda per capita é muito mais elevada que no resto do mundo. Então, o desafio deles é como aproveitar esse potencial de consumo muito grande e, de alguma maneira, impedir que nessa polarização China versus Estados Unidos, eles não acompanhem o enfraquecimento, eles não acabem ficando sendo os grandes perdedores desse processo, como, aliás, ocorreu com o crescimento das sanções americanas com referência à Rússia e à China. Quem mais perdeu com o crescimento das sanções americanas até agora? Não foi a China e nem foi a Rússia, foi a Europa. Quando você olha esse análise, fica evidente que, apesar do discurso vencedor na área geopolítica da Europa, estamos como um bloco, junto com um bloco chamado Ocidente, no chamado Ocidente, a Europa é o perdedor. Não é homogêneo esses Estados Unidos, Europa, Austrália e outros países que se juntam nesse processo. É muito heterogêneo. E em especial dentro da Europa, os países mais dinâmicos, você pega, por exemplo, o crescimento europeu. Entre os países que menos cresceram na Europa está a Alemanha, que é a locomotiva, é o país mais importante do seu ponto de vista industrial da Europa. A França também foi melhor do que a Alemanha, que é a segunda maior economia da região, mas também não foi tão dinâmica assim. Ou seja, o que se coloca aqui na situação, e eu acho interessante o Draghi perceber o seguinte: olha, se a gente. Ele chama a atenção que a política social europeia, o desenho de uma sociedade de bem-estar social, é fundamental para a coesão social da Europa. Claro, se você de alguma maneira afeta isso, como já tem acontecido, a Europa vai perdendo coesão, vira um fator de instabilidade que é um desafio a mais para viabilizar um crescimento de longo prazo. Ou então, a alternativa seria reduzir o espaço da democracia, né? Seria abrir mão de uma outra característica, pelo menos da visão de mundo que a Europa tem dela mesma. Ou, finalmente, concentrar em crescimento e manter a situação social, mas um pouco abandonar a agenda ambiental, que é um aspecto importante da política deles. Uh, Acho que a gente pode ir um pouco, mas depois eu queria discutir um pouquinho a questão populacional da Europa, que eu acho muito interessante, que ele aponta também essa questão. Bom, tem várias questões que foram colocadas lá pelo Luiz Carlos, mas eu acho que
do ponto, primeiro a questão da relação com dos países europeus com o conflito entre Ucrânia e Rússia. Eu tenho que pensar que, do ponto de vista geopolítico, nenhum país europeu tem qualquer tipo de autonomia em relação aos Estados Unidos. Então, isso já, bom, pela, são membros da OTAN, tem que Por, seguir as por isso que orientações. no programa dele ele defende botar a questão de defesa como um dos pontos para essa retomada, inclusive reforçando as empresas de defesa europeia, fazendo Sim, ele mas chama atenção que isso tem um não tem ciclo. problema. Não tem problema. Você tem produtores grandes de armas, que seja na França, na Itália, na Alemanha. Então, a questão assim econômica, a questão os Estados Unidos não estão impedindo, por exemplo, a França de não impediu a França de se tornar o segundo exportador mundial de armas. O ano passado vai ser de novo esse ano. Então, isso não é um problema em si. A questão é a geopolítica, os países europeus, e óbvio que, de qualquer forma, nenhum país europeu hoje pode decentemente pensar em reatar as relações de fornecedor, enfim, de energia que tinha com a Rússia. Com o que aconteceu, bom, isso nunca voltará. Que é normal, porque, bom, a própria Rússia deixou de ser ó, um fornecedor confiável. Você não pode confiar, preferiu bom, entrar na guerra contra a Ucrânia do que, vamos dizer, manter as relações que tinha, econômicas que tinha antes com os países europeus. Então, isso não vai voltar. Tá? A questão da. Então, toda a questão, de fato, que você colocou, Luiz Carlos, do preço da energia, que aparece bem claramente no relatório do Draghi. Bom, e aí a gente está indo para a área de predileção do nosso Bicalho, né? E o preço muito elevado da energia elétrica. Aí, bom, as estimativas que faz o Draghi também, elas correspondem aos contratos, tal que como eles tinham sido assinados, acho que é meados do ano passado. Então, era realmente o preço tá começando a cair, né? Aí estou falando sobre o controle do Bicalho, mas que eu saiba, né? Já nos últimos 3 meses, já os preços de energia elétrica já caíram bastante. O problema é que você tem todo um desenho do mercado de energia europeu que está completamente errado. Tá? Então, é óbvio que você deveria, num setor tão estratégico, tirar o mercado tal como ele foi construído, que é uma usina de gás, é incompreensível, né? E botar de volta um controle estatal com um sistema, porque a sugestão que ele faz de conexão do grid, como que é grid, Da Bicalho? rede. Das redes, assim, É. das redes elétricas, a gente diz assim, bom, isso são ideias ótimas, mas isso só vai ser realizado através de investimento público. Tá? Então, não tem. A gente volta, como sempre, ao problema original, que é a questão do gasto público. Tá? E a questão de uma União Europeia que, em nome da assim, vamos dizer, do estímulo à privatização, em nome de uma eficiência supostamente maior do mercado, foi pressionando sistematicamente com a cumplicidade dos governos nacionais, né? Obviamente está todo mundo envolvido, né? Mas há 40 anos que está só se dizendo que o mercado é muito mais eficiente do que o Estado para gerenciar uma série de bens públicos, um dos principais sendo, obviamente, a energia, tá? E, obviamente, isso está errado. A gente Sim. vê que isso não tá funcionando. Como por acaso são os países que ainda mantiveram uma participação grande do Estado no seu setor energético, e bom, não vou fazer o nacionalismo, mas a França é um bom exemplo, né, que ainda mantém algum nível de autonomia energética. Se fosse, por exemplo, o preço da energia elétrica, da geração de energia elétrica na França, o preço de saída, do custo mesmo de produção, ele é menor do que nos Estados Unidos, por exemplo. Tá?
Então, bom, o problema é que você tem um mercado europeu e o preço da energia que vai se aplicar até na França depende desse mercado. Bom, aí o Bicalho pode explicar muito melhor do que eu como isso funciona. Então, o problema não é um problema de todos os países, o problema é de um país e o principal, vamos dizer, os principais responsáveis, obviamente, são Itália e a Alemanha, e mais do que tudo a Alemanha, que fizeram a aposta errada no fornecimento de gás da Rússia. E, bom, aí os outros que, na verdade, pagam um pato, né? Isso que está acontecendo. A Itália também, como a Alemanha decidiu sair do nuclear, etc., mas, bom, não colocou nada no lugar. E as energias alternativas, assim, renováveis, etc., bom, e bonito, mas ainda estão muito caras em termos de geração. Tá? Então, como você faz nesse Não, caso? mas deixa eu só apresentar algumas pequenas Mas o discordâncias. Bicário, eu sou o Luiz Carlos, de repente o Bicário só fazer algumas observações sobre a parte energética, porque eu não sou Não, não, especialista, tudo bem, mas é né? só um ponto que eu acho importante, depois a gente passa para ele. Eu não entendo que foi a Rússia que escolheu, vamos dizer assim, entrar em confronto com a Europa, apesar da importância da Europa para a questão do gás. Eu entendo que foi ao contrário. A Europa tomou uma decisão contrária a seus interesses, pressionada pela questão geopolítica americana. Quer dizer, a Europa não precisava ter rompido, ter aderido a essa massa de sanções tão grande, apostando na quebra da Rússia, tal como ela fez. Foi uma decisão que, se você analisa a situação europeia, é muito prepotente, né? Nós vamos quebrar a Rússia e nós vamos ficar bem. E o que aconteceu foi o inverso, enfraqueceu a Europa. Acho que é importante chamar a atenção dessa diferença. Aí é uma escolha do tipo de aliança que a Europa tem. Você tem razão, do ponto de vista da percepção da importância do guarda-chuva nuclear americano, mas a diferença é um pouco disso. O fato é que, apesar de toda essa discussão que está sendo feita aqui, se a Europa não assumir a necessidade, não assumir que ela tem que, de alguma maneira, também enfrentar se separar de alguns dos interesses norte-americanos, ela está presa na armadilha, ela não tem como sair desse processo. Ela vai estar subordinada a uma agenda muito mais dura dos Estados Unidos, que não tem, em princípio, nenhum interesse, ou se pode até ter interesse para reforçar a Europa, mas não tem, não demonstra ter políticas preocupadas em reforçar a posição europeia. Pelo contrário, fica muito satisfeita de aumentar a exportação de energia a custo muito elevado para a Europa e de trazer a empresas europeias para produzir nos Estados Unidos com a política de Buy America First, com a política industrial americana. Então, o que parece é que essa aliança europeia com os Estados Unidos não é necessariamente tão boa para a Europa como a elite europeia ela vem, de alguma maneira, se colocando. Né? Então, eu achei curioso que um cara do establishment, como Mário Draghi, ele reconhece em parte isso. É claro que não é uma leitura direta, ele fala no meio de várias outras coisas. Eu nem acho que isso vai ter consequências políticas mais amplas. Mas, como ele é um bom economista, volto a insistir, alguns dos elementos que ele traz abrem muito espaço para discussão geopolítica e para a postura que a Europa vem se colocando nos últimos tempos. Ricardo, eu acabei cortando o que Não, o não, Numa não. ia perguntar para você sobre a Acho que questão o, acho que energética da o- Europa. não, não, acho que o Numan tocou no ponto, acho que nos pontos principais, né? Você tem um modelo de mercado único elétrico, né? Europeu, e os países, embora você evidentemente não tenha um mercado único físico, né? Porque você não tem capacidade de transmissão para transportar energia de um canto a outro da Europa. Mas é um mercado bastante complicado, porque é um mercado que eu acho que concretamente, como é um mercado que funciona com custo marginal, não é isso? Então acaba definindo, por exemplo, mesmo que você tenha
energia barata, grande parte da geração, né? O que vai definir a tarifa, o preço, vai ser a energia mais cara que entra por último, né? Essa é a ciência do custo marginal. E isso vai gerando uma série de problemas, gerou uma série de problemas na saída da crise, né? Na saída da pandemia. O mercado, antes da guerra, o mercado elétrico europeu já tinha ido por vinagre antes da guerra. Aí depois você teve a guerra, aí ficou pior. E esse ano eles fizeram lá uma cochambrada lá para dar uma ajeitada, e que essencialmente é uma discussão entre a França e a Alemanha, de fato. A, a França tem energia barata, isso é fato, é energia nuclear, né, toda ela amortizada, etc. Ela tem energia barata. E a França quer usar essa energia barata para alavancar a sua indústria, não é isso? E a discussão na Europa é da Alemanha tentando embarrear essa questão da França. Então fica uma discussão ali do mercado elétrico europeu, que no fundo é essa discussão entre os dois, porque o resto não tem porra nenhuma, então não interessa. Mas essa discussão. E evidentemente que tinha um sugar daddy, né, russo, e foi embora. E aí a transição alemã vira uma coisa ridícula quando você tira o gás russo. É ridículo, não tem outro termo. Achar que vai substituir o gás russo pelo hidrogênio e vai construir uma rede de produção, ofertantes mundiais para gerar inclusive no esse, Brasil, né? inclusive no Brasil, isso é ridículo, isso. Isso não tem outro nome, isso é patético, é ridículo. Ainda fica uns idiotas que ainda fica batendo bumbo nessa merda. Então, a situação europeia da energia é uma situação complicada. Agora, a questão da transição, da energia nova, como o Numa falou, é uma energia mais cara, ponto, né? É mais cara. Se você vai trazer gás natural liquefeito dos Estados Unidos, é mais caro. Desculpe, essas coisas são mais caras. Então, a energia na Europa é mais cara. Aí o Draghi não devia ter me separado da Rússia, né? Ex-mulher, né? Eu não devia ter brigado com ela, devia ter ido embora. Aí, cara, foi, entendeu? E eu acho que a questão principal aí é uma questão bastante objetiva, né? Que é a questão de você não ter uma energia barata. Não tem uma energia barata. E essa discussão toda da transição, da energia verde, da energia limpa, ficava, na verdade, né, numa escondida dentro de uma posição ambígua da Alemanha, que dependia do gás russo e fazia e não discutia esse ponto. Discutia tudo, tudo, mas ninguém falava sobre o gás russo. O gás russo era né, uma espécie ali de Era o cunhado. tabu, era o Era um tabu. tabu. E, Não se inclusive os alemães discutia até o último isso. momento tentaram preservar. Isso, exatamente, E gente. lembramos que o Schroeder, por exemplo, era a parte do conselho de administração da Gazprom, Era o né? presidente do consórcio que construiu o Nord Stream 2. O Nord O Stream. Schroeder era o presidente do consórcio que construiu, né? E era o ex-primeiro-ministro alemão. E é uma história que começou lá nos anos 60 com Gromyko, tá certo? Uhum. E terminou com a Gazprom participando da distribuição de gás na Alemanha, Não, o que é 40 pior anos é que essa depois. Uma decisão, que essa, longuíssima relação dos alemães com gás russo, assim, uma longuíssima, de 40 anos, quase 50 E anos. era uma peça fundamental da chamada Fundamental. Ostpolitik, que é da política do leste, da Isso, isso. Alemanha, agora, né? o que é pior é que Agora, o que jogou que os esse gás franceses têm a ver com isso, barato, né? jogou esse Aí, gás barato que antes ia para a Europa, para a China, que é o grande concorrente da Eurásia. Ali, né? Quer dizer, a China já vinha com vantagens, com custo mais baixo, o custo de energia da China cai na medida em que gás barato russo vai para a China. não, tem esse problema, né? Mas me parece um pouco da questão do Draghi. É, quer dizer, não é um discurso novo, né? De fato, quer dizer, dentro das discussões da burocracia europeia, essas questões, elas estão presentes, tá certo? Elas não têm nada novo nessa discussão do Draghi. Não, O não Draghi tem. é um cara do sistema, um cara do establishment, foi presidente do Banco Central Europeu, não é isso? Depois Hum. comandou a economia italiana, depois foi primeiro-ministro. Quer dizer, Comandou Ele é o um governo paratique da técnico União italiano, Europeia, né? é o quê? Desculpe, Numa. comandou o governo técnico da É o Itália. governo Foi o, técnico, entendeu? foi o, Então, o presidente do conselho do chamado governo técnico, né?
Então, o Por mais isso, curioso é que quando ele foi, ele estava no poder, ele não fez nada do que o que Isso. ele está advogando, e não faz muito tempo. Então, e tem essa obsessão de sempre da regulação, que teria regulação demais, que teria que desregular, teria que Isso. liberar um pouco o Prometeu do espírito empresarial. Essa é a pior parte do relatório. Essa parte schumpeteriana é horrorosa, né? Porque, obviamente, isso tudo é lero-lero que não funciona, né? É Porque o os... direito de escolha, mas isso tem muito a ver com Bruxelas, não é isso? Isso, Tem isso. muito a ver com Bruxelas. Tem muito a ver com o Draghi é muito, eu acho, muito Bruxelas, né? Acho que ele foi, inclusive, Uhum. o primeiro-ministro italiano por causa disso, né? Na verdade, ele era um representante de Bruxelas, da União Europeia, era um interventor da União Europeia no governo italiano, cacete. Era isso que o é, Draghi era. ele é o Uhum. típico quadro de carreira da burocracia da União Europeia. Por isso que Uma eu falei, a burocracia comparação com horrorosa, a por velha União sinal, nos dias Soviética. É um atuais. aparatique, é um membro É, do Sim, mas aparato. nesse sentido é interessante que eu comentou amplamente o Luiz Carlos, que apesar disso, apesar de ser um cara do establishment, um cara que está no... Ele mesmo está começando a perceber que é um problema, essa história da Europa que não cresce, e particularmente os países grandes da Europa que não crescem, isso é um problema. Não tem... E aí, obviamente, a falta de investimento, aí e uma consequência dessa falta de crescimento, enfim, uma consequência, enfim, interligada, né, vamos dizer, com a falta de crescimento, tá? Então, ele pelo menos identifica o problema. A meu ver, as soluções que ele propõe, mesmo se muitas delas são interessantes, o problema é que elas não tá bem encadeado. Porque, no fundo, ele tem medo dessa questão da ortodoxia orçamentária. Tá? Inclusive, muito interessante ver as reações que teve em relação a esse relatório. Tá? E você vê que houve críticas, particularmente por parte da direita, e de forma geral de todos os economistas mais neoliberais, porque justamente não levava em conta a sacrossanta ortodoxia orçamentária. Que é aí. E a grande, como eu falei para vocês, o discurso de política geral ou seja, a carta magna, né, entre aspas, né, que vai seguir o Barnier, o novo primeiro-ministro francês, foi ontem. Tá? Foi ontem, e ontem a obsessão e o ponto principal é cortar gasto. Então, como que você vai fazer? E como a gente viu, a Alemanha também ainda está redobrando o esforço orçamentário. Como que você vai fazer? Quando os países individualmente não querem mais gastar mais, pô, nenhuma das coisas que fala o Draghi é possível, na verdade. Como você vai investir mais? Justamente, a gente falou bom, da pesquisa e do orçamento das universidades. Bom, o Draghi sugere que teria que aumentar esse orçamento de pesquisa. Tá? Bom, a primeira coisa que faz o governo alemão é cortar, no ano passado. O governo francês ontem anunciou cortes também. Então, nada. o Draghi, eu acho Enquanto assim, os europeus os dirigentes europeus não entenderem que isso é muito retrô, essa coisa neoliberal, não quero gastar, não quero política industrial, isso é uma coisa da década de 80, 90, tem que abandonar esse discurso, tá? E outra coisa que é sempre vista muito negativamente, é toda a parte social. Só que o gasto social se transforma em renda. Em renda, em geral, para a parte da população, justamente que vai gastar a maior proporção dessa renda que recebe. E essa renda que é uma. Se você justamente tem políticas articuladas do ponto de vista industrial, do ponto de vista justamente dos investimentos públicos, etc. Bom, e algo que vai alimentando justamente o famoso investimento privado do Draghi. Não tem jeito, tá? Se você... E, Então, e, e, ele não e numa faz essa conexão. sociedade, eu acho que isso até ele coloca bem, eu gostei disso do documento, porque ele chama atenção que, olha, se eu não tenho um mínimo de adesão se eu não, da população, quer dizer, num sistema que é baseado em aprovações que são consensuais,
porque não vai a lugar nenhum. Quer dizer, uma Europa onde a questão social fica muito afetada dificulta muito a tomada de decisão e piora muito o quadro político. Agora, eu queria trazer a discussão para a questão demográfica, que eu acho Mas, muito seu Prado, eu interessante. acho que a questão, antes de você entrar na sua questão demográfica, geográfica, sobre o clima temperado, olha bem, Não, é demográfica, sobre população. o que acontece é que. Mas o Draghi parece assim, as melhores das nossas intenções, não é isso? Mas não tem Isso. relevância nenhuma. Quer dizer, É. esse cara assim, quais são as nossas melhores intenções? E aí já de partida já sai tomando porrada, né? Que nego tá, não, a questão para Sim, marcar sim. agora, etc. E eu acho que principalmente encaixotar. Cara, é uma coisa muito maluca, né? Você sair cortando gastos quando você está no meio de uma guerra, né? Concretamente, da OTAN contra a Rússia, com tudo você cortar gastos, é uma coisa bastante interessante Não, esse que tem o negócio. objetivo principal é cortar gasto. É a É, obsessão, e ter bastante gasto com a guerra da Ucrânia, no enfrentamento com a Rússia, né? É uma coisa realmente. Como é que se financia essa Então, porra, né? É uma doideira. Mas eu acho que a questão fundamental, eu acho que está muito na questão que o Numa colocou, Prado, que é um encaixotamento geopolítico, não é isso? Uma Europa encaixotada, presa a uma inqueimável, situação. Líbano. Então, na verdade, quando o Draghi fala sobre não, o importante é você ter uma autonomia de segurança, não sei o quê, aí você fala assim, de onde é que ele tirou isso, né? Quer dizer, como é que um cara que teve tanto tempo né, na burocracia No para poder, né? No poder. mas isso fala um pouco sobre os economistas, hein, meu amigo? Isso fala um pouco sobre os economistas, uma certa dificuldade com a realidade. Porque um cara que passa nessas esferas do poder tanto tempo, fazer uma proposta assim tão ridícula, né? Diante dos fatos concretos, né? Você fala assim, o que esse cara tem na cabeça, né? Pô, às vezes fico impressionado. Eu acho completamente irrelevante o plano Draghi, sabe? Não terá consequência de É, porra nenhuma, mas ficou ali como uma boa intenção, como negócio, todo mundo escreveu sobre isso, jogou umas cascatas, etc, etc. Mas o que eu acho que é definido também muito forte, que no meio dessas. Mas aí, Prado, você colocou. Às vezes o seu otimismo. Vou fazer o papel aqui do Costa Pinto, fazendo uma provocação com o Prado. Esse seu otimismo humanista, social-democrata pós-guerra é tocante, Prado, porque realmente, eu fico admirado com essa coisa assim, porque você tendo uma hegemonia financeira tão forte como você tem hoje, e que eu acho que acaba definindo essas políticas no limite, né? E olha só, o Draghi é um cara que vem do coração desse negócio, né? Ele não chega a ser o Stiglitz, né? Isso é aquela coisa assim. Ele fica ali o intelectual europeu, mas não da estirpe que a Europa já teve, né? Mas eu acho que é mais isso, Prado. É mais um troço assim que não leva a nada, não acrescenta nada, porque não tem nada a- a- substancial por ele, eu- trás. ele foi um cara, só uma Parece eu curiosidade. quando tentava parar de fumar, sabe, Numa? Vou parar de É, fumar, era a melhor das intenções, era não sei o quê. Aí pegava um cigarro e jogava lá de cima do prédio, sabe assim, lá do oitavo andar, jogava lá embaixo. Aí depois descia 8 andares para ir lá pegar o isqueiro e o cinzeiro que eu tinha jogado lá embaixo, sabe? Acho que o drag é mais ou menos isso, é eu tentando olha parar de só, fumar. Não tem curi- credibilidade. momento de curiosidade. O Draghi foi um dos sujeitos que falou favoravelmente a uma ideia que veio do pessoal da monetarista de helicopter money. Que é uma coisa que o Friedman tinha falado, que numa situação de crise, você resolve a crise jogando dinheiro por helicóptero para puxar a oferta monetária via quantitative easy. Ele tem um pouquinho dessas coisas também, ele tem uma aproximação, algumas vezes, com essa agenda monetarista tradicional. Se vocês botarem lá o Helicopter Money e Draghi, vai aparecer várias coisas que ele falou sobre isso aí. Mas deixa eu retornar aqui ao tema
Bicalho, eu concordo com você o seguinte: eu não tô comprando esse projeto dele, pelo contrário. Eu estou dizendo que ele fez um diagnóstico interessante em alguns casos, mas na hora que ele transforma esse diagnóstico em política, vira o que você falou, é uma política de desejos, né? Um wishful thinking literal, não baseado numa análise de economia política ou de realidade para poder transformar dentro disso. O que eu estou tentando falar, quando eu cheguei lá, é, daqui a pouco o Vicário vai dizer que o tempo já está acabando, eu sei disso. Ele quer falar da população, você vê? Ele quer falar. Vai, fala. Eu quero falar da população. Porque nós vivemos num mundo que tem um fenômeno histórico que a última vez que ocorreu foi durante o século XIV, com a peste negra, que é uma probabilidade elevada de redução da população planetária. Na Europa já está ocorrendo. Há um processo de redução contínua da população, a taxa de reprodução por vida útil, ao longo da vida das mulheres, teria que ser 2,1 e hoje você está bem menos do que 2. O que isso significa? Você vai ter menos trabalhadores, menos consumidores no futuro. Isso também é uma diferença interessante com os Estados Unidos, que, embora na sociedade americana a taxa de natalidade também tenha caído, como a imigração nos Estados Unidos é grande, a população americana continuará crescendo, mantido o volume de imigração que você tem nos Estados Unidos. Isso não ocorre na Europa. Então, a Europa caminha para uma redução populacional nas próximas, significativa, nas próximas décadas. Em alguns casos radicais, como o caso, por exemplo, da Itália, só para dar um exemplo. A interpretação é interessante, porque chama a atenção o seguinte: mas não há um grande problema da redução da população se houver um grande crescimento de produtividade, porque a queda da demanda por trabalho pode ser substituída por inteligência artificial, por vários outros elementos que vão, de alguma maneira, manter a demanda da população. Mas que população é essa cuja demanda por trabalho vai se manter elevada? É aquela altamente preparada, né? Aquela que vai trabalhar na economia digital, ou no desenho de pesquisa, na saúde, em áreas de ponta. O grande desafio dentro desse cenário é como efetivamente manter esses empregos de qualidade. Porque numa população em queda, se você não consegue manter a capacidade produtiva nesses setores que vão sobreviver às transformações tecnológicas, você vai, e se a sua população ficar justamente nesse setor cuja demanda de trabalho vai cair, é o pior dos mundos. Eu achei muito interessante a discussão que ele faz sobre a dinâmica populacional e a força de trabalho na Europa, né? Só levantando um pouquinho essas questões aqui. Seguir só mais um ponto aqui no nosso debate. O, é, eu acho que um ponto que o Numa falou, que é um pouco contraditório, é o seguinte: ele chama muita atenção para o papel da universidade como fonte de tecnologia. Ele chama atenção que a Europa, a universidade é menos integrada com o setor produtivo do que no caso dos Estados Unidos. As empresas norte-americanas vêm investindo fortemente, principalmente nessa área digital. Ele diz o seguinte, que nas últimas 2 décadas, as maiores empresas americanas aumentaram o gasto em pesquisa e inovação. Elas mudaram, as principais empresas mudaram da área automobilística e da indústria de fármacos para software e hardware.
Então, houve uma mudança nesse processo. Enquanto na Europa, você continuou o peso do investimento nessas indústrias tradicionais. Agora, por exemplo, você pega o caso da Alemanha, o papel, a importância da Alemanha da indústria automobilística é gigantesca. No entanto, é interessante que o crescimento da indústria automobilística japonesa nunca ameaçou a indústria alemã, porque o Japão podia fazer os carros mais sofisticados que quisessem, mas as pessoas, os ricos queriam os BMWs, os Mercedes, os carros tradicionais, né, de luxo. No entanto, agora o mercado automobilístico, cujo maior mercado é a China, os carros elétricos estão substituindo os carros tradicionais. Então, as novas marcas chinesas vêm pela primeira vez ameaçando a indústria tradicional europeia, que não consegue concorrer, não consegue transformar, né, essa tecnologia tradicional que eles dominam há mais de 100 anos, né, de carros da indústria tradicional, numa indústria voltada para essa área de carros elétricos. Aí entra outro setor, né, os imensos desafios que o Brasil vem tendo agora, por exemplo, com a questão da importação daqueles painéis solares que vêm da China, Uhum. isso eventualmente afetando a produção doméstica de produtos geradores de energia eólica e outras coisas. A Europa também tem muita dificuldade em concorrer com esse avanço tecnológico da China. Então, tudo isso indica ou sugere que a situação europeia realmente não é uma situação muito confortável. E aí junta, por um lado, embora o diagnóstico esteja feito, quais são as condições políticas para fazer essa mudança? Aí eu concordo integralmente com você. Isso não é discutido nesse relatório, né? Esse relatório coloca um bando de ideias e vamos lá, quem sabe alguém vai assumir isso daí e vai levar adiante. Eu acho que o relatório demonstra é que há uma determinada preocupação com esses temas, né? Então, quer dizer, há uma preocupação concreta com o futuro da Europa. Agora, por outro lado, quer dizer, não há nenhuma sinalização de você ter algum tipo de crítica, né? Ou de ter uma visão mais crítica em relação à trajetória que levou a Europa até esse ponto, né? Eu acho que essa que é a questão que o Luma está falando. Quer dizer, tudo bem, ele não rompe com nenhuma dessas, né, dessas escolhas estratégicas feitas pela Europa nas últimas décadas, que levou a Europa a um determinado impasse como ela está hoje. Então, fica muito difícil, né? Sem haver um rompimento, pelo menos, com determinados tipos de política econômica, de política industrial, tipo de política energética, etc., etc., comandada na essência por Bruxelas, né, pela União Europeia, fica muito difícil discutir uma saída. Então, de uma certa maneira, Numa, eu acho que as críticas feitas ao Draghi demonstram-se o grau de interdição que você tem desse debate na Europa, né? Tipo Porque até né? algo que, no final das contas, é bastante modesto, como são Exatamente. as sugestões do Draghi, mesmo isso provocou uma reação ou de indiferença, que é talvez a pior das coisas, ou de rejeição. E já se passou outra coisa, já. Só que, voltamos, a questão, de qualquer forma, das economias europeias, ela se resolve a nível nacional. Antes de pensar numa homogeneização, né, antes de pensar em grandes projetos a nível europeu, e você tem que ter, primeiro, governos nacionais que tenham um Isso. compromisso com o crescimento econômico e que, portanto, vão também apoiar. E o que você quer fazer com uma Comissão Europeia, que, na verdade, quem decide é do orçamento da União Europeia, que está dirigida por Ursula von der Leyen? O que você está esperando? Ou seja, uma como se chama? Ela era chanceler ou ministra da Justiça? Eu nunca lembro. Não, nunca foi chanceler, não. Acho que foi ministra da É, Justiça, é, então.
é, uma ex-ministra da Justiça alemã da CDU. O que você vai esperar dessa pessoa? Nada. Tá? Bem, Então, veja só, na Alemanha tem Lindner, Christian Lindner, como ministro das Finanças. É o cara mais despreparado impossível. É, sim, mas a questão, em última instância, é sempre essa questão do gasto. Se você não quer gastar de jeito nenhum, se a sua obsessão porque, vamos lá, vamos tomar só um cuidado. Não é porque você pode muito bem ter equilíbrio orçamentário, mas a questão é aumentar o gasto. Se, por exemplo, como tinha sido sugerido na época, em 2012, né, pelo Hollande, no caso da França, por exemplo, na eleição presidencial de 2012. Se, por exemplo, você aumenta a tributação, particularmente sobre os maiores níveis de renda, se você corta os subsídios às empresas, que na verdade não usam esses subsídios para aumentar investimento, pesquisa, só aumentam suas margens de lucro. Se você faz esse trabalho, ok, você pode ter um orçamento equilibrado. Tá? A questão é que você tem que aumentar o gasto público, esse é o ponto. Então, se você aumenta o gasto público e aumenta as suas receitas tributárias na mesma proporção, ok, você pode ter um orçamento equilibrado. O problema é você não aumentar o gasto público. E, pelo contrário, está num dogma, Grande da contrassenso. redução dos impostos, particularmente sobre os lucros, sobre a renda dos mais ricos, dos estratos maiores de renda, permitir que tenha toda essa engenharia Sim, você, tributária que, bom, na prática, é, tira do Estado uma parte dos seus recursos, tá? Já que, de fato, na Europa, até na Constituição de alguns países, como no caso da Alemanha, você tem essa questão orçamentária. A sua via, e isso poderia ter sido feito pelo SPD, no caso alemão. Nada impedia que eles aumentassem a tributação sobre os mais ricos, sobre a classe média alta. Tá? ah, Sinceramente. Só que não quiseram fazer isso. Porque o olha só, problema não somente é o problema do orçamento equilibrado, mas isso em si não impediria um crescimento. O problema é que não querem cortar impostos, e particularmente impostos sobre os mais ricos. É isso. o Stiglitz e o Adam Tooze criticaram as posições fiscais, né, sobre ajuste fiscal do Linus, dizendo que ele era um grande acumulador de clichês conservadores, né? O cara é completamente despreparado, sob o ponto de vista técnico, foi um político de carreira, mas ele fica o tempo todo falando clichês de vamos manter o orçamento equilibrado, essa coisa toda, sem nenhum tipo de política mais consequente. Quer dizer, o problema é o seguinte: a Europa vive uma imensa tragédia. Se há uma crise do Ocidente, né, sobre o conjunto do mundo, eu acho que isso é interessante chamar a atenção. Uma crise do Ocidente. Mas quem é que está mais em crise? Na crise, a Europa é a parte mais frágil, mais do que os Estados Unidos, o que é um pouco contraditório. O problema é que os Estados Unidos ele tem alguns indicadores sociais péssimos, expectativa de vida caindo, condições de vida para a população muito ruim. Então, a Europa é muito mais civilizada nesse sentido, ainda tem estado de bem-estar social, alguma deterioração, mas ele existe. É uma sociedade mais que tem alguns elementos bem mais instigantes que os Estados Unidos. Mas quando você junta os dois e põe num bloco só, os Estados Unidos vêm se reforçando com referência à posição europeia, que está servindo como uma espécie de um buffer nessa disputa entre a Ásia e os Estados Unidos para a hegemonia. Né? E a grande pergunta é até quando? Né? E será que isso se mantém pelo futuro previsível ou em algum momento os movimentos tectônicos aí vão mudar?
vai haver o surgimento de novas forças políticas na Europa e vai dar um basta e procurar, de alguma maneira, um caminho próprio, um caminho intermediário. Eu acho que talvez seja o ponto de reflexão que a gente pode até passar para o nosso público. Olha, a Europa está num momento de grande impasse. A pergunta é se ela vai continuar nesse impasse durante décadas e, se continuar, ela vai perdendo importância cada vez mais, vai ficando cada vez mais difícil ela reagir, ou se, de alguma maneira, o impacto econômico, social, político desse momento que a gente vive vai mexer com essas forças políticas e gerar alguma coisa. Só para lembrar para as pessoas que a extrema-direita vem ganhando sistematicamente e aumentando de importância na Europa. Agora, recentemente, na Alemanha, né, você teve lá em Brandenburg, você teve vitória do AfD, você tem na Áustria, recentemente, a vitória também da extrema-direita. O resultado desse impasse da Europa é que a extrema-direita cada vez mais se apresenta como alternativa. E dado que as forças centro-esquerda não conseguem apresentar nenhuma saída, a gente começa a achar muito preocupante, mas não impossível que haja um crescimento grande nos próximos anos da extrema-direita e das agendas de extrema-direita como a salvadora da pátria para o impasse que a Europa vive hoje. Bom, já que você encerrou dessa maneira, obrigado pelo seu encerramento. Tá Numazinho, certo. quer colocar mais alguma coisinha aí nesse mingauzinho Não, é um aí, pouco para fechar o na verdade, na botiquim? linha da observação, das observações do Luiz Carlos, com, isso é outra questão. Usa assim, a consolidação da extrema-direita em muitos países europeus, inclusive com a vitória nas eleições austríacas, não mais tarde do que esse final de semana, né? Mostra que as preocupações sociais estão alimentando o desequilíbrio social e consequente, justamente, e uma consequência da desregulação do mercado de trabalho em muitos países, da precarização, portanto, de muitos trabalhadores, de sistemas de bem-estar social que foram ou parcialmente desmontados, ou pelo menos assim, que são objetos permanentes de ataques no espaço político, né? Portanto, todos esses elementos que são associados a um recuo do Estado e do gasto público, de novo, são ligados à falta de crescimento. Quando você não tem, o Estado não gasta, não tem crescimento econômico, você tem problemas sociais cada vez maiores que aparecem. Que você tem uma parte da sociedade que tem a impressão que entrou numa decadência, ou seja, que a situação dela materialmente hoje é pior do que era 10 anos atrás. Bom, isso é um terreno ultra favorável para a extrema-direita, como foi o caso nos Estados Unidos. Não tem milagre. Eu sou bem materialista de seu ponto de vista. Então, de novo, a gente volta a mais uma série de problemas ligados à ortodoxia orçamentária. Tá? Então, e esses aspectos, obviamente, não são não estão contemplados, né, no relatório do Draghi, porque ele quer manter uma certa neutralidade política, porém, isso é um elemento fundamental também. Então, de novo, a minha conclusão seria: não adianta sonhar em retomada do investimento, do aumento de produtividade na Europa, se não se pensar justamente na retomada do crescimento através do principal instrumento que existe, que é o gasto público. E você aumentando o gasto público, você vai melhorar, você pode melhorar também as transferências, você pode também ter um sistema tributário que seja mais favorável a uma melhor repartição da renda, você pode melhorar também os investimentos nos serviços públicos, enfim, você gera um círculo virtuoso, e as compras públicas, não esqueçamos, são
a principal ferramenta de direcionamento justamente do gasto em setores estratégicos, como o setor de saúde, como o setor militar, etc. Então, tem que usar essa ferramenta. Tá? Os Estados Unidos estão fazendo isso. Acho que, bom, não dá para acusar, não, para mim não é uma acusação, mas não dá para dizer que o Biden é, e exatamente socialista. Porém, ele corretamente entendeu, como uma parte significativa do Partido Democrata, que os próprios Estados Unidos, se continuassem a crescer, mesmo se crescer mais que, a Europa, mas se continuasse a crescer pouco, bom, ia ficar definitivamente atrás da China. Então, que não, isso até do ponto de vista geopolítico, já voltando a essa questão, não é, não é possível, tá? A gente vê, por exemplo, que a Rússia, que tem esse enorme contraste entre seu poderio militar, bom, mesmo se a gente viu que tem bastante problemas, e uma economia de tamanho nanico. Bom, os Estados Unidos não querem ser isso, né? Eles não querem ser uma economia assim encolhida, que não tem mais capacidade de inovação e deixar a primazia econômica a China. Então, a Europa também. A Europa não tem essa parte estratégica, não tem essa parte geopolítica, né? Acaba seguindo os Estados Unidos, mas pelo menos ela deve ter como ambição, deveria ter como ambição, assim, ter um certo nível de crescimento econômico, manter um certo nível de inovação. Não, não parece ser o caminho tomado, né? Nesse sentido, eu estaria bastante pessimista. É isso. Bom, como no caso europeu, né, como dizia minha velha mãe, quem procura acha, né? A Europa está procurando e está achando que ela procurou, então não tem surpresa. Bem, meus amigos, Pradinho, valeu, brigadão pela participação. Numazinha também valeu aí nessa madrugada do dia 4 de outubro aqui, meia-noite e meia, mais ou menos, por aí, a gente está aqui gravando esse programa e Bastianzinho no terceiro sono já, né? Uma colher de chá lá, 5 horas, 5h15, 5h30 da manhã em Paris. Estava na hora de acordar, né, para participar do Aí nós programa, né? trabalhando aqui, essa estica mais um pouquinho de trabalho. É isso aí. Obrigadão a vocês É. dois pela participação. Obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam nesse debate, nessa conversa sobre o futuro econômico da Europa. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. É isso aí. Vida que segue e se cuide.